Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor João Dias e esse é o Joãozinho Clube. É cada vez maior o número de pessoas que acreditam na possibilidade de um autogolpe. E há um contexto que justifica essa posição. É sobre isso que vamos pensar hoje. Teremos ditadura? Aproveite o momento para nos ajudar, deixando seu joinha e se inscrevendo no canal. Brasil no rumo à ditadura. Não é mais uma opinião de si, mas o de quando ocorrerá o momento de ruptura, afirma o filho do presidente. Quem compartilha desse pensamento são grupos fundamentalistas religiosos e fascistas. Fascismo, movimento político e filosófico ou regime, como estabelecido por Benito Mussolini na Itália em 1922, que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais, o que é representado por um governo autocrático, tirânico, autoritário, centralizado na figura de um ditador. Por extensão, é a tendência para o exercício do forte controle autocrático ou ditatorial. Interesses egoístas, internos e estrangeiros, uma fé enviesada e sectarismo eugênico. Sectarismo, em sentido estrito, se aplica ao seguidor de uma seita, mas pode também denotar zelo ou apego exagerado a um ponto de vista, visão estreita, intolerante ou intransigente. Muitas seitas, religiões e grupos ideológicos são obstinados e inflexíveis na defesa de suas doutrinas. O termo vale também ao indivíduo fechado ao diálogo. Eugenia, o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Qualquer semelhança com o nosso contexto atual não é mera coincidência. Cada vez mais pessoas começam a acreditar na possibilidade de autogolpe. Pelo menos o contexto em que vai se formando indica isso. A quantidade de militares que ocupam cargos no executivo deste governo já passa os 3.000, inclusive em direções em várias estatais. Enquanto isso, grupos econômicos estrangeiros, atentos aos rumos do país, vislumbram diante de uma grande oportunidade, como numa feira da Pechincha, a aquisição do patrimônio brasileiro. São reservas e exploração do petróleo, áreas estratégicas, eletricidade e mineração, que no caso de países prudentes, são muito bem guardadas. A entrega da Embraer para a Boeing demonstra a falta de nacionalismo dos militares brasileiros em relação ao nosso patrimônio. A negociata não foi para frente por desistência da própria Boeing, em função da pandemia. Deus é brasileiro. O lema Brasil acima de tudo, alas das Forças Armadas saíram no lucro com a reforma da Previdência. Estão alinhados e simpáticos ao discurso autoritário, arrogante e bélico do presidente da República. Outros setores da segurança pública e privada, e por que não, também pode vislumbrar com o autogolpe, um governo mais duro e de exceção. O estado de exceção é uma situação temporária de restrição de direitos e concentração de poderes, que durante sua vigência aproxima um Estado sob regime democrático do autoritarismo. Empunhando a bandeira de Israel, os fundamentalistas religiosos, sobretudo os neopentecostais, não se incomodam com os gestos nazistas e suas bandeiras, compartilhando o mesmo espaço numa manifestação que pedem fechamento do Congresso
e STF. Deus é para todos? Completam o grupo integrantes da extrema-direita, que também se sentem representados e acolhidos no discurso bélico e, por que não, miliciano. Vêm com sangue nos olhos, babando preconceitos, intolerâncias, e com o dedo coçando, aguardando o momento para engatilhar, impor em ação práticas justiceiras. Momento perigoso para o país. Perdas de todas as formas se evidenciam. Temos perdas políticas através da polarização e despolitização. Descrédito às instituições em função das desinformações e desmantelamento. Para quem acreditava que a qualificação técnica seria critério, vemos de fato que a via de regra é a ideologização ou a idiotização. Perdas na economia tanto por parte dos empregados quanto por parte de empresas que estão desassistidas financeiramente. E a pior perda de todas, as mortes em decorrência de ações do governo ou a falta dela nesse período de pandemia. Esse conjunto de perdas impactam numa perda de credibilidade do país no exterior. Viramos chacota internacional. Notas de repúdio contra as declarações absurdas do presidente viraram concurso de redação. O presidente é recordista em pedidos de impeachment. Até o momento em que gravamos esse vídeo, são 31 representações protocoladas. Porém, para o Poder Legislativo, o momento é de somar esforços e combater a pandemia. E não está errado. Enquanto Executivo, esse, acredito, esteja esperando o pior dos cenários possível, que seja a justificativa para então implementar um sonho antigo de chefiar uma ditadura no Brasil. E quanto a nós? Vamos pagar para ver? A vida é uma escola, por isso buscamos na arte, na história, na ciência e na fé inspirações para entendermos nosso cotidiano. Para pensar um pouco, temos um texto de Eduardo Alves da Costa. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Obrigado por ter chegado até aqui. Gostaríamos de saber o que achou do vídeo e do assunto abordado. Deixe sua opinião aí nos comentários e, se possível, compartilhe esse vídeo.